Olá pessoal, amigos e clientes do Sempre Cultural, dando continuidade à nossa série de entrevistas com autores paraibanos, nós trazemos hoje particularmente uma figura e que eu tenho um carinho muito grande, até mesmo porque nesse bom tempo que eu já trabalho aqui no Sempre Cultural, eu conheço 3 gerações que são clientes nossos, que é o nosso entrevistado, né? Carlos Alberto Azevedo, o filho dele, Carlos Azevedo, e o neto Ícaro. E a gente estava conversando sobre essa particularidade aqui. Bom, pessoal, vamos já continuar nossa entrevista. O nosso entrevistado vai ter um tempo para falar sobre ele, sobre a vida dele, para vocês conhecerem melhor. Olá, pessoal. Eu vou dar um corte temporal na minha vida, um resumo dos resumos. Eu tomaria como ponto de referência a ditadura de 64. Eu fui preso, fui torturado, não consegui mais viver no Brasil, fui-me embora para a Alemanha. E lá fiquei 26 anos. Já tinha formação na área de Sociologia e Antropologia pela Universidade Federal de Pernambuco e lá me aperfeiçoei, me casei com alemã, tive filhos e uma coisa interessante, eu passei a escrever exatamente na Alemanha, na década de 80. Eu não tinha nenhuma pretensão literária, não. Aí escrevi um livro chamado Tríade, que Jorge Amado foi muito benévolo comigo, fez o prefácio, e Lígia Fagundes Telles o pós-fácio. Eu praticamente me lancei literariamente com esse livro Tríade, que foi lançado em Berlim. Depois lancei em Minas Gerais um livro chamado Quimeras. Esse livro também um pouco intimista, mas bem elaborado do ponto de vista estético, estilístico, foram os meus 2 primeiros livros. Daí depois passei a trabalhar num romance histórico sobre Antônio José da Silva, um dramaturgo português que foi preso pela Inquisição portuguesa e depois queimado vivo. Eu falo sobre a vida dele em Lisboa. Ele era do Rio de Janeiro, a Inquisição levou para Lisboa e lá abriu um processo e terminou ele morrendo. Foi condenado exatamente à fogueira. Escrevi Os Herdeiros do Medo, é um romance histórico, eu acho ele muito importante. Aí daí em diante escrevi uma novela picaresca, de uma história de um brasileiro clandestino na Alemanha, vivia entre Berlim e Hamburgo, fazendo suas trapaçazinhas, mas é um lado assim romântico e picaresco ao mesmo tempo, do Schelling, como se chama, do picaresco, né? E depois escrevi alguns contos e publiquei pela uma editora portuguesa, Os Lobos de Manhattan Não Uivam Amanhecer. Praticamente a minha ficção toda foi essa. E quando eu saí de Berlim para Hamburgo, gostei tanto da cidade e escrevi um livro chamado Hamburgo Blues. Esse livro é uma referência hoje para quem quiser conhecer Hamburgo. É muito interessante porque é a história de uma cidade. E eu não estava com esse projeto literário. Enquanto eu estava pesquisando para esse romance histórico, Os Herdeiros do Medo, aí utilizei um material novo e fiz um livrinho, um livro de suas 54 páginas, 55. Então, daí eu segui. Quando cheguei ao Brasil, me voltei mais para a área científica, paleontologia, arqueologia e antropologia, que eu sou antropólogo. Aí escrevi este livro aqui, de arqueologia, e escrevi um livro de antropologia e um de paleontologia, que é o Vale dos Dinossauros. Essa é a minha produção científica, a outra é a produção literária. Mas, mais recentemente, estamos com um grupo de pesquisa em História do Brasil holandês e que surgiu exatamente esta publicação e mais outra. Esse Adeus ao Brasil é o último discurso de Maurício de Nassau, despedindo-se do Brasil e se despediu na Paraíba, porque ele saiu do porto fluvial daqui para a Europa. E então, basicamente, essa
é a linha geral da minha ficção. Não me considero assim autor, não estou produzindo. O último livro que eu produzi foi esse, durante a pandemia, é uma espécie de diário de horrores. A pandemia me chocou bastante. Da minha janela eu descrevi a rua, descrevia meus amigos que não podia ver nem abraçá-los, eu de máscara, todo mundo de máscara, o contágio, o medo. Aí escrevi Tristes Tempos. Fui infeliz porque o leitor não gosta de comprar um livro Tristes Tempos. O coronavírus e eu é patológico, aparentemente, mas não é nada disso. Eu mostro detalhadamente toda a pandemia de Covid-19 na Paraíba. Eu considero minha obra-prima este livro. Daí em diante eu não escrevi mais nada, silenciei e estou trabalhando na área do Brasil holandês, com este grupo, que a gente está fazendo publicações, etc. Professor, nas suas idas e vindas aqui na nossa loja, né? De vez em quando eu tenho a felicidade de lhe atender no balcão, né? E como eu sei que o senhor, além de um estudioso, é um admirador dessa fase do Brasil holandês, vou lhe refazer a pergunta que lhe fiz uma vez no balcão, né? Se o Brasil tivesse sido colonizado pela Holanda, hoje nós seríamos um país diferente? Perfeitamente. Por quê? A colonização portuguesa era ligada ao catolicismo, extremamente. Uma visão medieval do mundo. Já os holandeses que chegaram para aqui, eles tinham uma civilização sólida e transportaram a civilização holandesa para o Recife. O Recife do século XVII, principalmente na época nassauviana, com Maurício de Nassau, era realmente uma cidade, talvez não existisse outra em toda a América do Sul, só no Recife holandês. Então, eu acredito piamente, se os holandeses tivessem ficado aqui, ou ficado só com Pernambuco como uma Guiana independente, teria sido outra. Não haveria São Paulo, haveria Recife, como centro de civilização. Os holandeses transportaram para aqui civilização. Eles queriam trazer até René Descartes para cá, porque não veio porque a filha dele adoeceu. Então veja, o Brasil holandês, os sábios que estavam aqui, os artistas, a pintura holandesa daquela época toda, queriam fazer uma universidade, coisa que o português não fez. Só quando a família real fugiu de Portugal é que alguma coisa aconteceu culturalmente, o resto foi marasmo. A civilização holandesa era diferente e eu acredito piamente que o Brasil teria sido outro, o Nordeste. Professor, o senhor foi um privilegiado, né? A meu modo de ver, porque o senhor conviveu com figuras importantes da nossa literatura, né? Como o senhor falou, Jorge Amado, Lígia, né? E a sua amizade com Gilberto Freire, né? Então, o que é que o senhor pode falar, algum fato curioso, alguma coisa interessante dessa época, com esse interim que o senhor tinha com essas pessoas que são grandes peso na nossa literatura? Quando eu estava no Brasil, em Recife, eu trabalhei no Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, hoje Fundação Joaquim Nabuco. Lá conheci Gilberto Freire, Amaro Quintas, Mauro Mota. Então essa amizade com Gilberto foi muito interessante, porque eu conheci Gilberto na intimidade de Apipucos, da casa dele. Acompanhava Gilberto nas palestras. Gilberto gostava de mim e estava investindo em mim. Depois da ditadura, saí daqui para a Alemanha. Eu fui morar, não era a capital da Alemanha, porque a Alemanha era dividida. Berlim Ocidental. Mas Berlim Ocidental, todos os escritores da América Latina passaram por Berlim Ocidental. É como se eu estivesse na plateia, vendo o palco, essas pessoas passando.
Muitos foram convidados, passaram alguns meses lá pelo governo alemão. Eu conheci um Loyola Brandão, ficamos amigos. Conheci a Lígia Fagundes Telles, que foi várias vezes lá, me chamava de compadre. Conheci Jorge Amado, que fizemos uma grande amizade. Rubem Fonseca, uma pessoa que eu não esqueço nunca, o saudoso Rubem Fonseca. Conheci vários outros escritores brasileiros, Márcio Souza, João Antônio, que meu filho fez uma belíssima tese sobre ele. Privei da amizade com João Antônio, então eu sou um privilegiado. Eu conheci os principais nomes da literatura brasileira do século XX. Não somente porque esteve em Berlim, trocamos carta. Meu filho tem todo o meu arquivo. Por exemplo, Marcelo Rubem Paiva. Privei da amizade dele lá em Berlim. Pessoa extraordinária. E eu não vou falar não, porque vão dizer que eu sou cabotino, mas foi uma belíssima coincidência na minha vida, um encontro com a literatura brasileira em Berlim. Bom, essa é uma pergunta que eu sempre faço, né, de praxe para todos os entrevistados. Professor Carlos, na sua visão como educador, como escritor, pesquisador, né, homem da cultura, qual a importância da literatura, da leitura para a formação da nossa sociedade? Eu acho que a leitura é fundamental para toda pessoa que queira ter consciência da vida, da sociedade, é ler. Quando jovem, eu lia. Era uma verdadeira traça. E até hoje, aos 84 anos, eu não dispenso a leitura. E o meu livro é impresso, porque o livro eu gosto de sentir. Eu vou garanhando o livro, diria Bukowski. Vou garanhando o livro, acariciando o livro. No sentido olfativo, eu cheiro o livro. Qualquer livro, eu cheiro o livro. O livro, para mim, não é um livro, é uma mulher. Eu tenho que tratar com muito cuidado. E eu acho que não é possível um cidadão não ler. Ficar na internet o tempo todo, resolvendo tudo pela internet. Procure outro lado da vida. O outro lado da vida é leitura. É fundamental a todas as sociedades. Sociedade cubana hoje, grandes leitores estão em Cuba, em Havana. Na Europa também se lê ainda muito. Ah, o livro está morrendo. O livro nunca morreu, nem vai morrer. Eu acredito que o livro será perpétuo. Professor, fiquei sabendo através do seu filho Carlos que o senhor tem um trabalho sobre pichação, né? Trabalho de pichação aqui de João Pessoa. E eu queria que o senhor falasse, não só para mim, mas para as pessoas que vão assistir o nosso vídeo, nosso canal no YouTube, qual foi a conclusão, o que foi que o senhor aprendeu, o que o senhor viu de novo, o que é que existe por trás da pichação, que é uma forma de arte, aqui em João Pessoa? Diabolizaram o pichador, condenaram o pichador. Nós resolvemos, nós do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Paraíba, IFAEP, fazer um estudo sistemático das pichações, principalmente no Baixo Tambaú e na cidade antiga. Então fizemos um levantamento total dessa pichação e fomos selecionando. Olha aqui, isso é arte pura. Um Sombra, um grande pichador de Tambaú. Sombra se apresenta muito aqui em Tambaú, mora aqui, não sei onde. Eu nunca vi Sombra. Ele esteve nos debates de pichação escondido. Daí tem o nome. Então nós fomos descobrindo grandes pichadores e depois fizemos um encontro no Liceu Paraibano com os pichadores para conscientizar onde eles deveriam pichar e onde não. Respeitar os monumentos culturais e pichar numa área que não tivesse realmente importância histórica.
bustos, etc. e tal. E então fizemos a carta do Liceu Paraibano, que era uma carta em defesa da pichação consciente. Aí publicamos uma plaquetazinha sobre o Baixo Tambaú, mostrando essa diversidade do Baixo Tambaú, área boêmia antiga e área de pichação. Esse foi um trabalho pioneiro feito pelo Instituto Patrimônio Histórico e Artístico da Paraíba em governos passados. E eu acho que deu resultado porque diminuiu a pichação no Centro Histórico de João Pessoa. Eles ocuparam espaços neutros, não espaços onde não tinha significado histórico-cultural. Esse trabalho é pioneiro e eu acho que deveria continuar esse trabalho porque existem novos pichadores e voltar à carta do Liceu Paraibano sobre pichação nos centros históricos. Os arquitetos têm muita responsabilidade com relação a isso. Picharam a cidade toda, porque você não trabalha com pichador. Você não indica a área que ele pode pichar e que não pode pichar. Por que não pode pichar? Não pode pichar porque aqui é um patrimônio seu, dos seus antepassados. Ali você pode. Então, esse trabalho de conscientização é importante. E, ao mesmo tempo, descobrindo novos pichadores. Para mim, eu fiquei encantado com a pichação. Coisa extraordinária. Até hoje, um clássico da pichação aqui em João Pessoa se chama sombra. Tambaú toda está pichada por sombra. Aquelas figuras esqueléticas, ora barroco, ora esquelética, o sombra tem uma visão de mundo completamente diferente de muitos pichadores. São Paulo já conseguiu realmente sistematizar isso, né? Temos pichadores clássicos na cidade e a prefeitura põe realmente eles em determinadas áreas para pichação. Foi esse meu trabalho com Edivaldo Lira, que é historiador, e outros colegas. Bom, pessoal, estamos finalizando nossa entrevista, né? E chegamos na parte mais interessante, que eu acho que é o quê? Eu estou pegando aqui um livro do professor Carlos Alberto Azevedo, né? Arqueologia, Estudos e Pesquisa, né? Que é o livro que a gente vai fazer o próximo sorteio, né? Onde quem segue a gente no Instagram vai começar a seguir a gente no YouTube e vai ver as regras para que possa concorrer a esse livro, que vai ser agora autografado pelo professor Carlos. Bom, pessoal, livro autografado. Esqueci de uma coisa apenas, além do livro do professor Carlos Alberto que você vai concorrer no sorteio, também você vai concorrer a um vale-compra aqui na loja da gente de R$50, certo? Bom, como eu disse para vocês, está guardado aqui o livro. Professor, muito obrigado. Passo para o senhor agora que faça suas considerações finais. Olha, eu achei muito interessante o que vocês estão fazendo e que vocês vêm fazendo isso há décadas já. O sebo cultural é uma referência hoje no Brasil inteiro. O maior sebo do Brasil está na cidade de João Pessoa. E isso, para mim, durante a pandemia, eu vim aqui para procurar livros para fazer esses tempos. No Brasil holandês, venho diversas vezes. Agora a gente está interessado em piratas holandeses. Cheguei agora aqui à tarde já à procura de piratas. Tem uma pesquisadora nossa, a Bruna, que descobriu um pirata na Vila de Olinda, brasileiro, holandês, mas brasileirou-se e se tornou pirata e foi para o Caribe. Eu achei essa história fantástica. E então nós todos do grupo Brasil Holandês estamos procurando ver a pirataria como uma forma de acumulação de capital para a Holanda, para o mercantilismo. Essa Companhia das Índias Ocidentais, ela recrutava grandes piratas e corsários. Ela precisava de dinheiro.
O açúcar do Brasil não dava para sustentar a Holanda sozinha. Era preciso saquear a frota da prata que vinha em direção à Espanha, os espanhóis com muita prata, e então os holandeses estavam precisando disso. Celso Furtado, que eu admiro bastante, um grande economista paraibano, não viu com bons olhos os corsários e os piratas, mas foram eles que acumularam capital. Marx dizia: não interessa de onde o dinheiro vem, ele tem a mesma catinga. Pessoal, chegamos ao final, né? Essa entrevista interessantíssima como professor, né? Fico muito feliz, né? Como eu falei anteriormente, ele é a primeira geração de cliente do Centro Cultural, depois veio o filho dele, Carlos Alberto, e o neto Ícaro, né? Os dois ao qual eu mando um abraço e felicitação, certo? Finalizamos por aqui, espero que vocês tenham gostado, e mês que vem traremos outro autor para que possa ser de conhecimento geral de vocês, tanta gente boa que a gente tem nessa Paraíba. Até mais!